Boa noite a todos. Então vamos começar. Hoje o estudo vai comentar uma passagem de Paulo, né? Um versículo de Paulo. Então vamos fazer algumas homenagens a Paulo aqui, cantando algumas músicas que refere-se a ele, né? Que faz essa homenagem, né? Então assim, nós vamos, seja agora no início ou no final, quando a gente retornar, depois do estudo, vamos cantar algumas músicas aqui que se referem a Paulo e também com o tema da lição, né? Então vamos começar com Vaso Escolhido, né? No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo avô. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste e se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorrem os caminhos, acalmam o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorrem os caminhos, acalmam o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
muito bem. Boa noite aí para quem chegou nesse intervalo aqui, enquanto eu canto. Bom ter todo mundo aqui, mais uma vez. Essa foi Vaso Escolhido, uma das composições do Tim, que não é do Gladstone. Que a maioria, talvez, das músicas do Tim seja do Gladstone. Essa é do Tim e do Moisés, né? Mas agora nós vamos cantar uma outra que é do Tim também, e esta com o Gladstone, né? Tem até uma história bonita que o Tim conta, né, nessa música, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou falar para vocês ficarem curiosos, conhecer essa história, vocês vão lá, pesquisa nas coisas do Tim e acham. Se vocês não acharem, vocês me perguntam que depois eu conto a história, né? Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentidado, bendito Consolador. Da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentidado, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentidado, bendito Consolador. Deixa eu falar uma coisa, isso aí é bonito demais da conta, viu? Nossa Senhora, é muito bonito. Deixa eu olhar a hora aqui, que a hora passa rapidinho quando ele tá cantando aqui, né? Aí, olha, já tá terminando esse tempo, não pode ser tão rápido assim.
Então vamos cantar uma outra música curtinha, pequenininha, assim, para dar tempo, assim, de cantá-la e do Emerson chegar sem atrasar, né, para o Emerson. Essa música eu tenho cantado nas últimas semanas, né? Sempre reservado assim uma música assim, uma música infantil, mas que tem a ver com o tema, né? Então essa aqui é mais uma das músicas infantis, né? Trabalho traz alegria, bondade gera afeição. Jesus mesmo nos dizia: amor, serviço e perdão. Ensina a mãe natureza em seu eterno criar, e toda sua beleza nós podemos imitar. Sejamos como a formiga que trabalha o ano inteiro, bichinho que nunca briga e vai enchendo o celeiro. E quando a dor alcançar as fibras do coração, vamos todos trabalhar com paz, amor e união. Veremos que a alegria difícil de encontrar é fácil no dia a dia de ao seu lado estar. Trabalha, ora e vigia, preenche a vida de amor, saia dando alegria, seja sol, seja calor. Trabalha, ora e vigia, preenche a vida de amor, saia dando alegria, seja sol, seja calor. Saia dando alegria, seja sol, seja calor. Muito bem, essas músicas todas, como eu digo sempre, estão relacionadas assim com o estudo, né? Com a passagem, com o tema que o Emerson vai comentar agora, né? Então, agora eu saio aqui, né? E para o Emerson poder entrar, vocês assistiram o estudo, aliás, nós assistimos o estudo do Emerson. Eu volto no final e eu conto com vocês, espero vocês depois lá no final, lá para a gente cantar. Inclusive eu falei que ia fazer homenagens a Paulo, né? Cantar músicas relacionadas a Paulo. Aí nós precisamos cantá-las no final, né? Espero vocês lá. Um abraço, gente. Até daqui a pouco. Então, vamos lá. Passamos uns 2 minutinhos aí. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Nossas reflexões. O Cássio iniciou essas atividades, já nos preparando de maneira harmônica para o acolhimento do que a leitura de hoje, as reflexões possam nos apresentar. O tema vai permear a tribulação. E uma das canções que o Cássio trouxe para nós, ela diz que viver é crescer. E crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Os poetas, os músicos, os artistas, eles captam as belezas divinas numa condição além do racional, no imbricamento, no encontro de vibrações que
transmutam até nós as emoções vivenciadas. Se você perguntar para alguém o que é estar aflito, nós vamos ter um monte de respostas. Se perguntar para alguém por que está se sentindo aliviado, outras tantas se apresentarão. Mas a nossa linguagem não dá conta do que a mente produz a partir das emoções que vivencia. Por isso os artistas são tão importantes. Porque eles elevam, sublimam de tal forma sua compreensão do mundo que nós somos capazes de extrair desta elevação, às vezes e muitas vezes, compreensões diferentes da deles, mas que nos fazem refletir de uma maneira diferente. A linguagem é muito limitada para isso. A linguagem, como é colocada para nós, denotativamente, marcando as coisas, o que é, o que não é. Então, quando o artista fala que crescer, viver é crescer, e crescer é sofrido, ele abre um leque para nós de reflexão. Viver é crescer? Crescer como? Onde? Para onde? De que maneira? De que forma? E se crescer é sofrido, então viver é sofrer? Se viver é sofrer, por que eu sofro para viver? Por que viver é tão importante? Depois ele apresenta uma opção para que essa angústia na reflexão entre o viver e o sofrer possa encontrar alívio para o nosso coração, na caridade e na oração. Então é em busca desse alívio que os nossos sentimentos e pensamentos se elevam nesse instante, em rogativa aos bons espíritos que nos secundam, para que continue encontrando condições de nos auxiliar, e que as vibrações que emanam do Criador possam ser por nós percebidas através das lições que o Cristo desse orbe, Jesus, nos legou e que os apóstolos, de maneira abnegada, determinada e corajosa, trabalharam, vigiaram e oraram a fim de que isso chegasse até nós. Que assim seja. Paulo, o apóstolo, cuja história merece ser conhecida de todos nós e precisa ser. Quem queira conhecer o cristianismo tem que conhecer Paulo, porque muito do que hoje é o cristianismo foi Paulo que organizou e que pensou.
em dado momento de sua trajetória, escreve uma carta aos romanos. Escrever uma carta naquele tempo não é como hoje, que aliás nem escrevemos mais, não é mesmo? Você fazia isso por um motivo muito solene, muito importante, porque era difícil ter os instrumentos, era difícil ter quem escrevesse, era difícil ter quem lesse, quem transportasse. Então só se fazia isso por algo que fosse realmente imprescindível, que não houvesse outra maneira de realização. E ele escreve então a comunidade de Roma que ele havia fundado. A carta é toda muito bonita. A parte que vamos tratar aqui é quando ele fala da justificação pela fé, de como se sentir justo pela fé que se tem na justiça, e a justiça era o Cristo, Jesus. Por tudo, por toda a sua trajetória, por tudo que nos legou, pela maneira como nos ensinou. E o pedacinho, digamos assim, o recorte que Emmanuel utiliza está no capítulo 5, no verso 3. Também nos gloriamos nas tribulações. Nós estamos, então, na lição 142 do livro Vinha de Luz, título Tribulações. E eu vou ampliar o versículo só para trazer um contexto dentro da carta, para ver o quanto é rico estudar Paulo. Diz ele aos romanos, que pode ser nós hoje. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Utilizando aí de uma tradição rabínica, de uma tradição que os fariseus tinham, e Paulo era fariseu, de ampliar o entendimento de um assunto, mostrando o seu movimento, Paulo vai dizer então, por que se deve gloriar nas tribulações? Por que ele gloriava nas tribulações? Por que ele agradecia as tribulações? Por que as tribulações eram por ele entendido como instrumento de glória, ou seja, de realização? Porque de imediato a tribulação produz a perseverança. Para você vencer, tem que perseverar. Essa perseverança vai produzir a virtude comprovada, que é o encontro entre o que eu penso que sou capaz de realizar e o que eu realizo. É o encontro entre o que eu penso ser e o que realmente eu sou. A virtude comprovada. A virtude comprovada, por sua vez, vai produzir em nós a esperança. Porque se eu perseverei e transpus a tribulação, é sinal de que eu sou capaz, eu tenho virtude, eu sou virtuoso. E com isso eu tenho a esperança de seguir em frente, de atingir
o objetivo qual cada um de nós escolhe para si. No caso de Paulo, o objetivo é sempre o encontro com o divino, a glória. Por isso que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse encontro com o amor de Deus, ele está em nós. Abre-se aqui um monte de reflexões que você pode fazer depois. Entre esperança e expectativa, entre esperança e esperar, entre esperança e conformismo. Mas a leitura da tribulação vai nos levar na esperança. A esperança que não tem a ver com o encontro com aquilo para o qual eu estou caminhando, mas tem a ver com a condição em que me encontro, porque eu já caminhei. E sei que posso. E todos nós já caminhamos. Nenhum de nós foi gerado de maneira espontânea, aqui e agora, sem uma história que nos precedesse, da humanidade como um todo e a nossa individual. Por isso, trazemos em nós a memória do que vivemos e das sociedades aonde estivemos inseridos. Por isso, valores tradicionais são tão difíceis de serem removidos em nós. Veja como que um texto abre N possibilidades. Emmanuel é um apaixonado por Paulo. Por isso que Emmanuel comenta tanto os versículos das cartas produzidas por Paulo. Tem uma coleção da FEB que reúne todos os comentários da Federação Espírita Brasileira, que reúne todos os comentários de Emmanuel no Novo Testamento, dividido pelos livros. E quando tem lá o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos Apóstolos, e juntou as cartas de Paulo. É o volume, eu vou usar uma expressão vulgar, mas é para todo mundo compreender melhor, o mais grosso que tem. Maior. Foi aonde ele mais se debruçou para trazer as informações para nós. Fora o livro Paulo Estevão, que ele produziu a partir do mundo espiritual e que ele fala na introdução. É um espírito que escreve para quem lê em espírito. Portanto, estudar Paulo Estevão à luz do que está escrito em Atos dos Apóstolos e nas cartas, buscando ali inter-relações, é desnecessário. Perda de energia. Pode ser importante em algum momento, mas não é o principal. O principal é extrair dali o que vivifica. E entender que Paulo é gente como nós. Senhor dos seus atos. Que precisa se responsabilizar por aquilo que não era correto e reparar e expiar num processo que Allan Kardec vai nos trazer tranquilinho de compreensão na quarta parte do Livro dos Espíritos e no livro Céu e Inferno, do nosso processo de remorso que leva ao arrependimento, que leva à expiação, que leva à reparação, que leva a uma nova vida. Se formos trazer por um conceito
contemporâneo é o que o Gabriel está escrevendo aí. O processo de remorso, arrependimento, expiação e reparação é a ressignificação do ato. E Paulo é um exemplo de quem ressignificou o ato. Se tiver oportunidade de alguma forma, estude algo sobre Paulo de Tarso, leia, procure informações. Tem muitos vídeos bons no YouTube. Mas cuidado. Cuidado com aquele vídeo que transforma Paulo em um santo. E cuidado com aquele vídeo que transforma Paulo em um sanguinário. Nenhum extremo é bom. Em todo o extremo encontra-se a ignorância de achar que ali ou é o princípio ou é o final. Emmanuel vai dizer então para nós, comentando Paulo de Tarso, os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações, porque ele vinha falando na carta como era bom a atividade que ele tinha de estar conectado ao mais alto. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espinho redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. A caminhada. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ele-o entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Aqui ele fala de Paulo. Agora, a partir da reflexão sobre Paulo, Emmanuel vai falar conosco. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Vamos olhar para nós agora. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Dizem que um método pedagógico é o da repetição. Por isso eu vou repetir. Ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Viver é sofrer. Sofrer aqui é passar por. Lembra do sistema? Viver é crescer, crescer é sofrido. Logo,
Viver é sofrer. Sofrer é passar por. Eu cresço quando eu passo pelas coisas. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Lembrando que quando Emmanuel fala trabalho, ele fala de toda ocupação útil. Aquilo que tem utilidade, para mim, em primeiro lugar, como espírito. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, sem medo, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Quando nós vamos ao dicionário, e ele fica aqui em cima da minha mesa, inclusive o celular está em cima dele agora. Porque saber o que são as palavras, o que significam, é muito importante para a compreensão de qualquer texto sobre o qual estamos debruçados. Haja vista, como eu disse antes, a nossa linguagem não dá conta de tudo. Por isso que a gente tem uma palavra que significa um monte de coisa. E coisas distintas. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, até porque é mais fácil, porque eu não fico ocupando espaço com outros, então alguns já ouviram, é a palavra manga, que pode ser fruta, pode ser uma parte da roupa e pode ser o local onde ficam os porcos. 3 aplicações diferentes. Então, ao ler um texto, a gente precisa saber de que está falando de tribulação. O que é a tribulação? É uma adversidade ou uma contrariedade. O dicionário Aurélio e todos os outros, acho que por norma, quando você os pesquisa, eles têm lá 1, 2, o número do significado. No caso do Aurélio, está falando aqui, na introdução dele, que ele coloca do significado mais vulgar por menos vulgar, por mais utilizado por menos utilizado. Então quer dizer que há um volume de pessoas que falam a língua portuguesa, que quando a gente fala tribulação, associa a uma adversidade ou uma contrariedade. Mas vão ter também um grupo que vão assimilar essa palavra a aflição, amargura e tormento, que é o segundo uso. Então a primeira reflexão que fica para nós hoje: o que me causa a tribulação? Por que eu fico preocupado, ou preocupada, ou assombradado, para usar o termo do texto, ou com medo, ou aflito, ou amargurado? O que tem me atormentado? Isto é tribulação para você. Então não dá para fazer uma lista de tribulação. Porque cada um de nós, individualmente, é um ser singular. Tribulação para uns hoje é ter que ficar dentro de casa, achando um absurdo
e dando um jeitinho de sair por aí, porque não aguenta, sufoco, tem que andar de bicicleta, tem que ir no mercado central, dar uma voltinha, comprar um queijo. Tribulação para outros é ver as pessoas saindo para a rua e imaginando um futuro de pessoas contaminadas e não ter hospital para acolher essas pessoas. Mas e daí? Vai morrer mesmo. Mas precisava ser assim? Tribulação para outros é perder o emprego. Para outros é perder o cliente. Para outros é não viajar. Não trocar de carro esse ano. Para outros é não poder ter feito a festa de 1 ano do filho, a de 15 anos da outra filha. Então não dá. E nem dá para julgar o que você tem como tribulação. Se formos levar então para o campo das nossas autoridades, aí misericórdia. O que é tribulação para um, para outro é fonte de louvação e de glória. Então não é um objeto externo que determina. Sou sempre eu. Eu no mundo, como eu enxergo o mundo e o que eu quero do mundo para mim. E a partir daí, vencer isso. É possível? O que é possível é que quando eu desdobro aquilo que para mim é problema, eu posso chegar a uma reflexão que na verdade não é problema nenhum. Ou eu posso chegar à reflexão que eu não tenho controle sobre aquilo. Então eu tenho que cuidar de quem? De mim. Da minha casa mental. Esta é a primeira reflexão do texto. Independente da situação em que você se encontre, como oprimido ou como opressor, você é capaz, individualmente, de passar, de sofrer aquilo que está lhe acontecendo. Mas aí fica um discurso muito focado no eu, né? Muito focado no indivíduo. Muito focado que o indivíduo é senhor de si mesmo. Seria, se ele não tivesse vivendo em comunidade. E aí nós precisamos acrescentar outras reflexões. E aí nós vamos descobrir que muitos de nós vai conseguir só se valendo das próprias forças. Ou se valendo pouco da comunidade onde está inserido. Por quê? Porque atingiu um grau de autonomia pessoal, psicológica, financeira, que lhe permite trafegar melhor para as opções de escolha. Outros de nós não. A construção da vida e as respostas à vida nos colocou dependente de outros, de outras, de instituições, de decisões que não passam por nós. E aí haja sofrimento, no sentido de ansiedade pelo que vão fazer. Então a segunda parte da reflexão agora é, ao contrário de eu olhar o que me atribula, de atribulação, o que me é adverso, eu preciso olhar para fora e refletir para quem eu sou adverso, para quem eu sou o agente de contrariedade. Pode ser para os da minha família próximos, companheiro, companheira, filhos, filhas, mães, pais, avós. Pode ser o da minha instituição de trabalho. Abre-se uma grande possibilidade. E aí o jogo vira. E eu posso passar a ter uma postura de alteridade, focado no outro.
Porque é esta postura de alteridade, cujo foco é o outro, é que é a mensagem cristã. Fazei ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Então, muitos de nós agora, apesar das tribulações, que cada um sabe o peso que tem, deve também enxergar como pode fazer para aliviar a tribulação do outro. E aí se cresce caridade e oração, alegria no coração. Imagine você da área da saúde neste momento. Seja você um auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, enfermeiro ou enfermeira, médico, motorista da ambulância, porteiro, vigilante, todo mundo envolvido na questão da saúde. Haverá ali um turbilhão de tribulações, um turbilhão de adversidade, um turbilhão de contrariedade. Mas aí é a hora de você não olhar só para si, porque imagine se os enfermeiros e os médicos fossem olhar só para si, os hospitais estavam vazios e nós morrendo, todo mundo no meio da rua. Porque muitos deles, porque não olham só para si, não estão indo para suas casas, não estão convivendo com seus filhos. Quando não outros que estão adoecendo e estão morrendo. Ou só ficando afastado, que é muito ruim, porque aí precisa tirar outro de outra área e tudo. Que já não era tão bem organizado, que a gente não respeitava muito. Ai, não gosto do SUS, eu não gosto do SUS, eu não gosto do SUS. Isso aqui no Brasil, porque tem outro lugar do mundo aí que não tenha nada. Ai daquele que não tiver dinheiro. Então você desta área, você precisa ir na força da profissão que escolheu. Porque a cada momento um de nós é chamado, dentro do equilíbrio da natureza, a dar a nossa parcela de contribuição. Quando tem um desabamento, são os bombeiros. Quando tem agora uma crise econômica mundial, deveriam ser os economistas. Os profissionais da área das finanças, eles é que deveriam dar boas soluções e ajudar nas tribulações alheias. Mas é muito cômodo falar de um lugar onde a gente não está. Então vamos voltar para o nosso. Quem está atribulado perto de você? Porque lhe falta R$100 para inteirar o aluguel, lhe falta R$20 para inteirar a conta de luz, lhe falta um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um pacote de feijão. Porque lhe falta alguém para escutar, porque anda agoniado. Será que a preocupação agora, principal, no momento em que a vida nos chama a olhar todo mundo para fora, é cuidar única e exclusivamente de mim, do que está dentro de mim, do que é importante para mim? Será que essa é a proposta cristã? Eu não creio que seja. Por todo o entendimento que o Espiritismo nos traz. Ninguém escolheu deliberadamente estar nas situações em que está. Escolhemos provas para cuidarmos do espírito que somos, para aumentar a nossa paciência,
a desenvolver em nós virtudes importantes, como a coragem, a temperança, a justiça, o amor. Então, se nos aferrarmos a esse conformismo de que tudo é assim mesmo, que vai passar, porque Deus está no controle, eu deixo de ser um agente da criação, como é o objetivo da encarnação. Quanto aos poderosos, aos que gostamos e que não gostamos, sendo ele o mesmo objeto, diz muito mais de mim o que eu sinto do outro do que dele. Já que aquele que é odiado por uns é amado por outros. Meu conselho é você: lute e não permita entrar na tempestade alheia, porque cada um já tem a sua. Mas não adianta cuidar-se individualmente, pensar só em si, se não pensar no redor. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É a mensagem cristã. Agora é vivenciar, momento a momento. Agora é lembrar da mensagem do Cristo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Eu sei que não está fácil para muitos de nós, mas acredite-me, é possível. É possível, independente da sua condição, você ser alguém melhor, onde quer que você se encontre. E nós, que temos condições hoje de mais auxiliar do que ser auxiliado, que façamos isso para o nosso próprio bem. Para que amanhã não olhemos para trás e pensemos: poxa, eu podia ter feito diferente e não fiz. Tive oportunidade e não fiz. Porque a dor de não ter feito é muito grande. Paulo fala da esperança. Que a virtude comprovada nos leva à esperança. Vivenciar, dobrar as adversidades, dobrar as contrariedades, se adaptar ao que o mundo nos oferece e ao mesmo tempo não perdermos a nossa essência. Isso é melhorar a si mesmo. Melhorar a si mesmo, viajando, visitando, abraçando um ao outro. Não era lá muito difícil assim, né? As circunstâncias mudaram, mas nós, em essência, somos os mesmos. Eu quero encerrar com Stephen Hawking. Sim, aquele físico, teórico, que morreu há pouco tempo com aquela doença, a ELA. No final de sua vida, ele só se comunicava pelo cílio direito. Esse homem foi um pensador do universo, com um livro maravilhoso chamado A Breve História do Tempo, e um outro muito bom, O Universo na Casca de Nós, que nos mostra o que é essa busca, vencer as adversidades, e como isso nos dá esperança.
Eu li o texto de Paulo para vocês. Bíblia, 1900 anos atrás. Eu vou ler agora uma parte do prefácio de Stephen Hawking, escrito em 2001, do livro O Universo numa Casca de Nós. A viagem continua, porque ele vai apresentar aqui várias teorias para explicar o universo. E perguntaram para ele, e aí, já descobrimos tudo? Ele fala, a viagem continua, e o final ainda não está à vista. Segundo o velho ditado, é melhor viajar com esperança do que chegar. Nossa busca de descobertas alimenta nossa criatividade em todos os campos, não apenas na ciência. Se chegássemos ao fim da linha, o espírito humano definharia e morreria. Mas não creio que um dia sossegaremos. Aumentaremos em complexidade, se não em profundidade, e seremos sempre o centro de um horizonte de possibilidades em expansão. Quando alguém me diz, isso vai passar, eu sempre penso, vai mesmo. Tantas outras coisas já passaram. Mas aí quando eu internalizo isso, com o entendimento espírita, do espírito imortal que se adianta progressivamente, intelectual e moralmente, na direção de uma perfeição relativa, na direção do Pai, no movimento chamado deltropismo, inerente a cada um de nós, que nos impele para o divino, semelhante ao helitropismo dos vegetais, que os impele para a luz. Quando eu lembro disso, a minha reflexão nunca é no que está acontecendo como prioridade de compreensão, mas como passar pelo que está acontecendo. Como me fortalecer para não perder a esperança de um dia chegar. É isso que Stephen nos fala. O homem, assim como o universo, é um ser em expansão. Com a certeza disso, procure agora refletir sobre como construir em si condições melhores para lidar com aquilo que tem te causado tribulação, tormento, amargura, aflição, e ao mesmo tempo modificar-se para diminuir o tormento, a amargura e a aflição do outro. Porque se você quer que a sua amargura termine, é necessário que você queira, na mesma intensidade, que a amargura do outro termine também. E por isso, você vai ser agente da, digamos, desamargura do outro, na esperança de que o outro seja um agente de desamargura para você. Essa é a mensagem de hoje. Por isso, daremos glória às tribulações quando entendermos que elas nos providenciam condições de sermos pessoas melhores. Quando elas nos movimentam na direção da grande viagem que precisamos fazer,
que é para dentro de nossos corações e encontrarmos lá com o nosso grande amigo Jesus, o nosso Cristo interno. E a partir desse encontro, providenciarmos criações melhores para nós e para o universo. Encerro como prece final. Cantiga infantil entoada pelo Cássio. Último verso. Trabalha, ora, vigia e ora. Preencha a vida de amor. Saia dando alegria. Seja sol. Seja calor. Que Deus possa ser por você percebido em todos os instantes de sua vida, principalmente naqueles em que você estiver mais alegre, mais feliz, mais triste, mais amargurado. Ele está conosco todo o tempo inteiro. Precisamos estar com ele também. Um beijo grande. Vi aqui um monte de fala, não pude ler nenhuma. Não dá tempo, porque é muita coisa. Um beijo grande. Fiquem com Deus, todos que aqui estiveram. Gabriel, Lu, Lau, Ana Clara, minha filha. Fique com Deus, Viviane, vi um monte de nome aqui. Vamos falar um pouquinho, que eu sei que tem gente que gosta de ouvir. A Beth, querida, um beijo. Ana, Vilma, Sandra, Beth, outra Beth, dá um beijo no João, na Maria. Eliane, nossa, Estela, Mariane, Elaine, Eliane, Biel, né, que é o Gabriel, meu querido amigo, Cássio lá do Lumiar, as meninas do Lumiar, Camila, fique em paz. É isso. Que bom. Um monte de gente querida, eu amo vocês. Obrigado por estarem do outro lado. A sala cheia, com um número bom de gente, que é mais ou menos o número que vai no Casimiro. Isso mostra que, independente do local, nós estaremos irmanados em pensamentos e em sentimentos. Um beijo grande. Vou desligar, vou salvar. Fica aí que o Cássio volta, cantando mais para nós, gente. Que delícia ouvir o Cássio. Fica aí. São-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o destino a que conduz meu navegar. As cicatrizes serão luzes que irão nos alertar. Como faróis serão lampejos a guiar o barco da vida que um dia chegará. Em teu divino braço ondas que vibram o mar, revoltam temporais, ventos que açoitam o mar, fomentam vendavais, são ameaças para quem não vive em paz. É a maré que quando o barco se desvia e conduz, vou me guiar seguindo
sempre a tua luz. És o farol que nas tormentas brilhará. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Se em meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia tua força tutelar. Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas quando a noite enegrecer a luz do meu olhar, vem me dar ocais estrelas, por tem luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão me desviar de ti, mas se a vida ao navegar eu quero te encontrar, as estrelas vêm me dar porto em luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infinito, a teus braços vou seguindo, as estrelas vêm me dar porto em luz que eu possa ancorar. Se sou luz, o meu destino é seguir em teu caminho, que as estrelas vêm me dar porto em luz que eu possa ancorar. Tua força irradia, teu remanso principia, porto em luz que eu possa ancorar. Muito bem, bom demais. Bom, essa foi Cais de Estrelas. Deixa eu começar a cantar aqui as músicas que eu falei que eu ia fazer homenagem. Homenagem? Não, né? Aqui sou eu, vou ficar fazendo homenagem a Paulo, né? Mas cantar as músicas assim que fazem reverência a Paulo, né? Então vamos lá, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que tá... Vamos lá. Deu paradinha aí, mas voltamos aqui porque eu tive que mexer numa coisa aqui, mas vamos lá. Fosse um guerreiro valente, fosse um combatente do reino do amor, fosse um servo fiel, fosse além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra, saíste em busca de um reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição
nossa voz, para que o Cristo possa falar. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou, resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, rodeio de luz. É necessário beber, combater o combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz, para que o Cristo possa falar. Ai, ai, linda demais também a música, né? Nó. Bom demais, muito forte assim. Eu dei uns nozinhos aí nas letras aí, que eu dei umas engasgadas, mas tá valendo, né? Pra gente encerrar, então vou cantar mais uma música que faz assim, um pouco inspirada assim na figura de Paulo, no romance de Emmanuel, né? Então vamos lá. Eu sei que um novo homem irá nascer assim, que a dor te encontrar lá no pântano que o orgulho construiu. O sol despertará a flor que aguarda germinar, e então um novo horizonte irá surgir. Assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre que chegar, amar. Mensagem que Jesus legou e a paz que ele deixou irão te acompanhar. É só você querer, é tudo que você precisa para recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina a sorrir. Pra essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará.
noite escura, abra o coração, deixe o amor entrar. Vá o campo de trabalho que Jesus proporcionou, pode florescer. Você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina a sorrir. Pra essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Seguir Ai, ai, bom demais, gente. Muito bom. Bom esses encontros aqui, receber vocês aqui toda semana. É isso. Hoje o que tínhamos para hoje. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Grande beijo. Que a gente possa nos encontrar de novo. Até a próxima.